Olá pessoal, meu nome é Valdir, sou médico, psiquiatra e hoje nós iremos conversar de um tema extremamente importante e que tem impactado a vida de milhões de pessoas, que é a relação entre o celular e o dia a dia, né, o cotidiano das pessoas. E isso tem adoecido, isso tem aumentado o transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão, o como que o celular afeta a sua saúde mental? Essas são perguntas que a cada dia eu tenho recebido com mais frequência nos meus atendimentos, no consultório, e por isso que eu resolvi fazer, né, essa aula expositiva, né, para a gente discutir sobre esses tópicos tão relevantes para o nosso dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Já dando início aqui, eu resolvi colocar esse título, né? Mente saudável, vida produtiva, o desafio do mundo conectado. Eu achei muito interessante, quando eu estava preparando esse conteúdo para conversar com vocês, os dados são extremamente assustadores, tá, gente? São extremamente, assim, assustadores quando eu estava fazendo essa busca, né, das informações para colocar aqui para vocês. Um dos dados que jamais me chamava a atenção é esse primeiro aqui. 54% dos brasileiros, logo ao acordar, antes de levantar da cama, já checam o celular. A cada 2 brasileiros, 1 faz isso. Então, esse é um dado extremamente relevante e já demonstra o quanto que nós estamos hiperconectados, né? Se relacionam muito com essa ferramenta. E é claro, gente, que o celular ele traz diversos pontos vantajosos, como, por exemplo, resolver problemas, né? Bancos, enfim, reduzir distâncias, né? Entre pessoas importantes que a gente quer estar com saudade, por exemplo, de alguém que está em outro lugar do mundo, ou até mesmo a interação, né, do trabalho. Agora, obviamente, quando isso não tem um limite, não se tem uma barreira, tudo começa a ser levado muito em excesso e a prejudicar o seu dia a dia, né? Por isso, um dos pontos que a gente já vai começar no próximo slide é sobre qual é a barreira, quais são os limites em que você tem colocado no uso do celular. Isso é algo que a gente tem que cada vez se pensar, né? Quais são as estratégias que você tem colocado, tem implementado no seu dia a dia para separar o trabalho, por exemplo, do seu telefone pessoal? Isso é possível, né? São alguns questionamentos que nos faz a refletir sobre esse tema tão importante, tá? E aí, recentemente eu estava conversando com um colega, né? E ele também me perguntou assim, cara, o que fazer quando se esquece o celular, né? Ele estava contando que ele saiu muito atrasado para o trabalho e aí acabou deixando o celular em casa, esquecendo. E aí no meio do caminho lembrou, deixei o celular lá em casa. Ele falou que foi assustador, que ele teve como se fosse uma crise de ansiedade, né? O coração dele estava quase saindo pela boca, vieram aqueles pensamentos que ele não poderia ficar sem o celular, o que ele ia fazer sem o celular, que ele teria que voltar de imediato. E aí eu me coloquei no lugar dele, né? O que eu faria também nesses momentos? E você? O que você faria? Já aconteceu esse episódio com você, de você estar indo para algum lugar e ter deixado o celular em casa? Pois é, esse é um ponto em que muitos estudos têm saído, sendo publicados recentemente, sobre como se fossem sintomas, né, de abstinência, né, que caracteriza como o vício, né, a dependência das redes sociais, do celular, o quanto que essa ferramenta, né, pode gerar, no linguajar mais informal, o vício, tá? Então,
fica essa reflexão que a gente vai estar abordando mais à frente. Tudo bem? A cultura do sempre online. Isso é algo que tem ficado muito presente no nosso dia a dia. Outro dado quantitativo em que eu fiquei impressionado com isso. Mais de 9 horas de uso do celular, em média, aqui no Brasil. Mais de 9 horas. Passei mais exato 9 horas e 32 minutos por dia. O quanto que a gente tem ficado online no nosso cotidiano, né? E aí acaba que tudo começa a se misturar. O seu trabalho mistura com o seu estudo, com o seu lazer, com o seu descanso. A pessoa, por exemplo, utiliza o celular para lazer, que é jogar um jogo. Ao mesmo tempo, utiliza-se um aplicativo para estudar sobre uma língua estrangeira, um inglês, por exemplo, e, ao mesmo tempo, está respondendo um e-mail que o chefe lá mandou para ela para entregar um projeto na semana. É impressionante o quanto que se perdeu, né, essa barreira, esse limite entre o que é o trabalho, o que é o lazer, o que é o estudo, já que grande parte das nossas tarefas estão concentradas no celular. Então, uma das estratégias que eu já trabalho muito comigo mesmo e até mesmo com os pacientes é sobre quais são os limites que você tem se colocado para si. Porque a gente precisa determinar limites, né? Tempo de horário do uso do celular, porque senão a gente começa a ser literalmente escravizado, né? por essa máquina. A gente começa a se tornar... A gente perde o controle do tempo do uso disso. E a gente fala assim, 9 horas, mas as pessoas ficam 2 horas seguidas, né? Utilizando uma rede social para ficar rodando feeds no Instagram, por exemplo. Então, quanto que é importante a gente impor limites e respeitar esses limites, tá? Um outro exemplo disso, que eu tinha uma paciente que ela tinha muita dificuldade para dormir. Muita dificuldade para dormir. E aí atribuía-se essa atividade, essa insônia, à falta de medicamento, à ansiedade. Então, ela queria muito um remédio para dormir melhor. Só que ela não está fazendo a primeira linha de tratamento, né? As mudanças do comportamento para a higienização do sono. Então, chegava na hora de dormir, ela pegava o celular e ficava rodando, mexendo no celular, vendo várias coisas, vendo vários vídeos. E, gente, como que você dorme com um estímulo luminoso e sonoro na sua frente, né? Isso desregula toda a liberação de melatonina, por exemplo. Deixa o seu cérebro muito mais estimulado, né? A parte da frente, que a gente chama de região pré-frontal, ela fica hiperestimulada, e aí o sono, né, não vem. Dificulta muito mais o seu sono. Então, por isso que é importante ter limites e respeitar esses limites para ter uma boa noite de sono, né? E conseguir no dia seguinte, por exemplo, ficar melhor, né? No estado do humor, do seu afeto, da sua atenção. Então, para mim, é uma estratégia extremamente importante saber impor limites no uso do celular. Tudo bem? Vamos lá, então, pessoal. Os impactos, né? Como que o celular impacta a sua saúde mental? Gente, existe um conceito que eu gosto muito de trabalhar durante os atendimentos, que é sobre o florescimento humano, tá? Há muito tempo atrás, existia-se uma cultura, né, de que o bem-estar emocional estava ligado diretamente à felicidade. Então, décadas atrás, falava-se que uma das funções, né, do profissional da saúde mental era ensinar o paciente a ser feliz. Só que a felicidade é uma atribuição muito subjetiva, né?
O que me faz feliz não necessariamente é fazer o outro feliz. Então, como é que eu vou ensinar a felicidade? Se é uma atribuição muito subjetiva, que depende muito do contexto cultural, social daquele indivíduo. Então, isso foi caindo por terra. E claro que felicidade, né, boas emoções são importantes, né, para o bem-estar emocional, só que o florescimento humano, que é aquele senso de desenvolvimento, senso de utilidade, senso de capacidade, ele foi muito mais relacionado ao bem-estar emocional. E o florescimento humano ele tem diversos itens, né, sobre as emoções, sobre esse senso de utilidade. E um dos itens que fala muito sobre o florescimento humano é o item de atividades, praticar atividades que o paciente, né, em que nós, seres humanos, somos ativos. E quando eu digo ativo, é ativo no processo dessa atividade. Como, por exemplo, quando você está aprendendo uma nova língua, você está sendo ativo naquele processo. Você está procurando, você está assistindo vídeos, você está refletindo, você está pensando, você está utilizando a sua cognição para diversas atividades, né? Do aprendizado, do raciocínio, da sua memória, enfim, diversos itens. Então, você está sendo ativo naquele processo. Está buscando as informações, está pausando o vídeo, está raciocinando. E as atividades, tudo que gera atividade ativa, você tem um controle daquilo. Então, você tem um controle no momento de parar, de pausar, de falar assim, agora eu já vou fazer uma outra coisa, eu preciso sair. Enfim, você é ativo no controle daquela atividade. Seja num trabalho, numa reunião, numa apresentação de um projeto. No entanto, existem atividades em que você se torna passivo. E quando eu digo passivo, é que você perde o controle daquilo. Já conseguiram fazer esse link, gente? Rede social, por exemplo, celular, muitas das vezes você se torna passivo nessas atividades. Então, você pode ficar lá 1h30 e nem ver o tempo passar. Se passar 1h30, 2 horas, eu estou aqui ainda vendo vídeos curtos, rápidos na rede social. Então, gente, essas atividades passivas, como a gente mais encontra no celular, prejudica e muito um dos itens, um dos pilares do florescimento humano. E repara que quando o florescimento humano vai ficando prejudicado, o seu bem-estar emocional também vai tendo impactos significativos. Então, esse senso de desenvolvimento com a utilização do celular vai se perdendo. E aí vem aquela sensação de que a pessoa não está dando o melhor de si, né, que não está se tornando, não está se desenvolvendo. Enfim, isso impacta diretamente o seu senso de desenvolvimento, o seu senso de engajamento, e isso é um dos pontos em que o celular impacta a sua saúde mental. Tudo bem? Gente, essa é a primeira parte do vídeo, onde nós conversamos sobre o como o celular afeta, né, a sua saúde mental, tá? Principalmente atacando aqui um dos pilares do florescimento humano. Espero que esse conteúdo possa ter ajudado vocês e fique atento para a segunda etapa desse vídeo.